Pessoal, quando a gente vai estudar as leis de Newton, a gente tem que lembrar de tudo o que a gente viu da parte de vetores. Por quê? Isso vai impactar diretamente nisso daqui. Porque a primeira coisa que a gente estuda quando a gente vai estudar Newton é o quê? A força. A força é o resultado da interação entre dois corpos. Então a gente precisa ter dois corpos para que exista uma força. Então essa força, ela pode ser uma força de contato, que é quando eu puxo ou empurro uma mesa. Ou ela pode ser uma força de campo, que é, por exemplo, que segura a Lua na órbita da Terra, que é a força gravitacional. A gente tem a força elétrica também, a gente tem a força magnética, que são forças que agem à distância, elas não precisam encostar no corpo para que a gente sente o resultado dessa força. E essa força ela pode gerar dois tipos de resultado, ou seja, a força ela pode gerar um resultado estático, que é quando o carro bate no poste e o carro deforma, a gente tem uma resultante estática, ou dinâmica, que é quando a gente altera a velocidade do corpo. Imagina que o carro está andando, ele bate no corpo, mas continua andando, então ele vai ter uma diferença, uma resultante estática, uma resultante dinâmica, ou seja, alterou a velocidade dele, mas não deformou o corpo. Então, a força resultante, que é essa parte que entra a parte dos vetores, é o quê? A somatória das forças que agem no corpo, porque normalmente não é só uma força que vai agir no corpo, são várias. Aqui eu dei um exemplo de um corpo que, que sofre a ação de três forças, a força F1, F2 e F3. A força F1 e F3, elas não estão no X e nem no plano Y, elas estão de forma inclinada. Então ela vai ter uma resultante em X e uma resultante em Y. Lembra quando a gente fazia decomposição de vetores? A gente tinha resultante em X e resultante em Y. Então, quando a gente for fazer a força resultante, a gente vai ter uma força resultante em X, que é o que? F1x, que a gente pega esse vetor e coloca ele no plano X e esse no plano X também. F2, porque o F2 já está no plano X, e F3x. Então a somatória dessas forças vai ser a resultante em X. Então essa força resultante em X, como todos os vetores estão apontando para o mesmo lugar, vai ser na horizontal, então a direção horizontal, sentido da direita para a esquerda, e o módulo dela vai ser a somatória dessas três forças aqui. E em Y a gente vai ter F1y, que a gente pega esse vetor, projeta em Y, e pega esse daqui e projeta em Y. O F2 não, porque ele só tem em X. Então a resultante vai ser F1 menos F3, porque cada uma está apontando para um lado. Então a resultante em Y vai ter a direção na vertical, só que o sentido vai depender de qual é maior. Se F3 for maior, o sentido vai ser para baixo. E se F1 for maior, o sentido vai ser para cima. Então, dependendo de como o corpo ele vai reagir a essas forças, se ele tiver um movimento que não seja na horizontal nem na vertical, mas algo meio que na diagonal, a força resultante dele vai ser a fórmula de Pitágoras, que é o quê? A força resultante ao quadrado é a força resultante em x ao quadrado, mais a força resultante em y ao quadrado. Mas normalmente, ou a gente tem o corpo se movendo na horizontal ou na vertical. Então, se ele estiver se movendo na horizontal, a força resultante vai ser a força resultante em x. Se ele estiver se movendo na vertical, a força resultante vai ser a força resultante em y. Tudo bem? Então, os vetores entram nessa parte, para a gente conseguir entender como que a gente calcula a força resultante que está agindo no corpo. Porque um corpo, ele não tem só algo empurrando ele tem um atrito que age contrário. Então, para a gente saber qual que é o lado que o corpo vai se mover, a gente precisa fazer a força resultante entre quanto que a gente puxa o corpo e quanto que o atrito segura o corpo. Então, para a gente estudar as leis de Newton, a gente precisa entender primeiro o que é força. Então, a força é a interação entre dois corpos. Então, a partir da interação de várias forças no corpo, a gente tem a força resultante.